Quem está no controle é Deus. Né? A Bíblia fala lá, começa a ver Apocalipse, a entrada dos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. E quem fala? É o Cordeiro que abre o selo, é o Cordeiro. Quer dizer, não é o satanismo, não é a seita, né? É o Cordeiro. Ele que dá o time. Ele que dá o time. Então vai entrar agora o cavalo branco. Amém. Né? E o cavalo branco, ele vem apresentando paz, poder, né? Opulência. Ele tem um arco nas mãos, ele tem grande poder bélico, mas não tem flechas. Então, sem flechas. Não tem a flecha, ele entra sem flecha. Isso quer dizer mas ele tem um arco, ele tem um grande poder bélico, né? Ele entra imponente, mas não vai usar, vai usar de diplomacia. Entendi. Diplomacia, vai trazer a falsa paz. Como a Bíblia fala, né? Quando houver paz e segurança. Tem bomba atômica, mas não vou usar. Agora não vou mexer nisso agora. Engraçado que as flechas estão lá na nota de $1 também. Tem a pirâmide, tem a... As flechas estão lá. A águia está segurando 13 flechas. E os ramos, né? Como é que é? O trigo, né? De um lado é trigo, do outro é flecha. Acho, né? E por que 13 flechas? Tem algum significado? Deve ter, né? Deve ter alguma coisa. Na verdade, ali quando você olha na pirâmide, que tem até uma coruja escondida na nota. Tem a coruja tem que pegar uma lupa, né? Que é pequenininha, né? Tem, a nota de $1. Não sei se você já reparou que a pirâmide ela tem 13 níveis, né? Tem 13 degraus, né? E embaixo é um número romano. 1776, né? Onde foi fundada o Illuminati. 1º de maio, né? Eles acham que é 4 de julho, né? Que é a independência americana. Não. Foi a data da seita Illuminati. Mas já tinha outras antes, né? Sim. Elas foram se unindo, né? E elas têm o mesmo objetivo, na mesma pegada, né? Não tem treta entre eles. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Ele dá a saída francesa, permite que o Putin faça o que tinha que ser feito, né, ataca lá, Ucrânia, né, ataca a Ucrânia, e sob o pretexto do adrenocromo, né, que muitas pessoas ficavam, será que existe, não existe? Desde a época do desenho, Monstros S.A., você já assistiu? Sim. A criança gritava, enchia um tubinho. Né? Carregava a bateria, né? Mesmo. Carrega a bateria. Na hora, subia vermelho. É mesmo. Ali é a nota. Então, adrenocromo. Eles estão em outra dimensão, aí eles têm acesso ao quarto das crianças por um portal dimensional, né? Isso. Aí quanto mais assusta a criança, mais carrega a bateria deles. A bateria deles. E aí o Putin atacou, inclusive ele diz, né, que o pretexto foi esse, né, que ele atacou a Ucrânia, porque a Ucrânia estava sequestrando crianças russas para extrair o adreno delas, né, porque são crianças, preferência a tipagem O, que é universal. Né, aí ele encontrou um laboratório, isso foi notícia. Laboratório de armas químicas. De armas químicas, biológicas e também de crianças em coma induzido, né, para extrair o adrenocromo. Ele colocou isso saiu notícia em todo lugar. Você acha em qualquer lugar, não dá uma grande destaque na grande mídia. Mas deram uma noticiazinha assim e tal. Né? E falou: olha, eu ataquei, porque isso aqui ia ser enviado para os Estados Unidos. Salvei as crianças. Que em tese, o maior consumidor seria Hollywood, né? Tem uns caras que estão no formol. Estão no formol, Tom Cruise. No formol, né? Então, isso já fizeram experiências em ratos, né? Nunca falaram de experimentos humanos, mas em ratos, pegaram a sangue, isso é real, é ciência. Rato jovem, joga o sangue dele em rato mais velho, o rato mais velho ele rejuvenesce. Sim. Né? Ou se ele tem uma doença incurável, aquela doença fica Agora, curada. até aquela matriz que não é tão famosa, Jessica Biel, ela tá falando abertamente que ela bebe sangue para rejuvenescer. Isso é facinho de se achar aí no... Isso é explícito, ela e o namorado. Um bebe o sangue do outro e tal. Sim, eu vi um lance desse aí. Viu? Tá meio explícito o negócio agora. Aí tava a matéria, isso é fácil de achar, a matéria era assim, ao contrário do que Jessica Biel diz, há contraindicações de você beber o sangue. Claro. A matéria era nesse naipe. A não ser que você seja um vampiro, né? Claro. Eu fico vendo até na Bíblia que o que a Bíblia fala para o homem não fazer, aí o inimigo vai incentivar, né? Não consuma o sangue, porque no sangue está a vida. Então vou consumir, né? Exatamente. Ele profana o sagrado, aí né? Invertendo, né? Vai aquela missa invertida, né? Então. Inclusive, essa elite global, né? Que formam vários grupos, não dá para você juntar todo mundo no mesmo lugar, né? Né? Mas o Trump, o genro dele, são conhecidos já, né? Reagan também, Nixon, você encontra isso na internet, né? Dos clubes lá. Dos clubes, Bilderberg, isso daí.
do Groove também. Que tem a coruja, né? Já que a gente falou da Isso, nota, a coruja. né? Já começam a cerimônia queimando a coruja. Sim. Né? E aí eles têm uma analogia que não é a real, é outra coisa. Sim. A queima de coruja Você acha que essa coruja tem a ver com esse clube ou é um símbolo ocultista? É um símbolo ocultista, porque a coruja é uma ave noturna. Ela enxerga no escuro, né? Ela é uma ave noturna e ela é um símbolo de sabedoria. Então mostra a sabedoria oculta. Sim. Né? Que os anjos caídos ensinaram ao homem. Como se fosse conhecimento do bem e do mal, né? Mais ou menos isso. Então ensinaram ao homem isso daí. E eles acreditam que eles são meio Hitler, sabe? Eles acreditam que eles fazem parte de uma linhagem, né? Uma genealogia, genealogia que vem lá de Caim. Então, Caim mata Abel, né? Primeiro assassinato da história, ele teve depois filhos e filhas. Tubal Caim. Aí as filhas de Caim, segundo, né, a alta magia, as filhas de Caim, anjos cobiçaram. Né? Segundo o livro de Enoque é mais específico, ele tirou da Bíblia, né? Então foi considerado apócrifo, né? Mas é bem legal, Enoque, é a versão etíope, que é a melhor. E fala que um tal de Azazel dominava, era o chefe dessa legião. Um demônio. Tem na Marvel, né, o Azazel lá no... Tá ligado? Né? Tô ligado. E ele é um demoninho, ele pegou, liderou 200 anjos caídos. Esses vigilantes, né, que eles chamam os Watchers. Isso mesmo, os vigilantes, que eram poderosos tal, e eles cobiçaram a filha dos homens, né, e tem uma distinção muito clara, filha de Deus, filha dos homens tal, tive muito claro essa distinção. E nasceram gigantes. Nasceram seres híbridos, né? Nos Néfilins, né? Então eles acreditam que tem uma linhagem, esse Néfilin. Então, naquela época, além de serem grandes, fortes, eram muito inteligentes, estavam construindo a Torre de Babel. Quer dizer, eu só fico imaginando a cena. É a única vez que você vê na Bíblia, Deus sai lá do trono, vem vir na terra, o que vocês estão fazendo aqui? Um trabalho. O que vocês estão fazendo aqui? né? Que porcaria é essa que vocês estão fazendo aqui? E tem um detalhe, eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, que Deus fala assim, vou interromper isso porque senão não haverá limite para eles. É sinal de que era uma coisa muito poderosa que eles estavam fabricando. Sim. Né? Eles estavam ensinando muita coisa aos homens e até começou a ficar pervertido. Aí Deus fala que vai trazer o dilúvio, né? E encontrou um justo na terra, encontrou Noé. Né? O que hoje eu posso chamar, eu uso essa terminologia, o guardiões. Então, guardiões são aqueles que preservam os valores divinos, sagrados, tal, não deixa que o amor esfrie, não deixa que os valores sejam corrompidos. Eu procuro passar os remanescentes isso. Ali. O remanescente. Aí o que acontece? Né? Eu só confundi, o que eu falei é da Torre de Babel, não do dilúvio. Quando eles constroem a torre depois do dilúvio, aí Deus fala, desçamos e confundamos a língua, ele fala, por quê? Senão não haverá nada impossível para eles. Eu falo, caramba, eles estavam fazendo algo... E eles continuaram existindo pós-dilúvio. Aí eles se vangloriam, dizendo, tá vendo? Não conseguiram matar a gente. Sobrevivemos. Né? Sobrevivemos. Só que não foi isso, é porque existe algo chamado precedente bíblico, né? Então uma coisa que aconteceu poderia continuar acontecendo. Não é que eles sobreviveram. E eles também, não é que eles têm o poder de reproduzir, né? Então, acho que eu já falei isso aqui antes, né? Súcubos íntegros, né? Sim. Então ele só transporta a célula germinativa. Como se fosse a inseminação artificial. Isso, uma inseminação artificial, né? E aquela energia, digamos assim, dessas entidades criou esses seres híbridos muito inteligentes, né, muito sábios, e começaram a ensinar para o homem uma série de coisas, segredos de alta magia e tudo mais, conexões, né, inclusive Salomão caiu, era o cara mais sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus, Davi, né, tinha uma referência do pai, né, Davi, e é o que acontece, 1 Reis 10:14, ele recebia 666 talentos de ouro todo ano, 666, né, e esse número você vai ver lá em Apocalipse 13:18, que a gente vai entender o que é o significado, né? Mas ele recebeu lá. E ouro é minério, é sazonal, não é linear. E era todo ano a mesma quantidade, né? Era proposital o número. Proposital. Né? E logo depois ele cai. E interessante que ele pede sabedoria para Deus, e Deus diz que, além da sabedoria, da riqueza, né? E diz que ele vai dar uma sabedoria para ele acima dos egípcios. Está escrito na Bíblia. Então é interessante que a própria Bíblia diz que os egípcios tinham um conhecimento fantástico. Até hoje tem muito mais perguntas. Muitos mistérios aí não resolvidos. Né? Sim, muita coisa não explicado, né? Não só tem pirâmide no mundo inteiro. Quer dizer, quem que ensinou a forma piramidal, povos tão diferentes, tão distantes, sem conexão, né? Entre um e outro. Tem até aqui no Brasil, né? Lá na floresta amazônica tem, né?
Hitler se interessou por isso, mandou tropas para ir para ver. Ele era xereta com essas coisas, né? Então, muita coisa começou a acontecer. Aí o que acontece? Né, eles vêm dessa linhagem, né? Então eles são uma raça especial. É como se fosse aquela ideia dos merovingios lá no Dan Brown, né? No Código da Vinci. Ah, né? sim. A linhagem de Eles vêm de uma linhagem. Tem a ver com essa Só ideia. que é uma linhagem profana, né? Então, Entendi. como não seria o tipo Priorato de Sião, né? Que supostamente era de Jesus, protege Maria Madalena. Isso, que é uma heresia, né? Mas eles criaram uma linhagem profana, né? Então quem tem tipo essa uma linhagem concorrente, né? As duas estão então concorrendo. tem alguns elementos ali que eles conseguem tabular, saber se você tem aquela genética, né? E esses grupos fazem parte dessa elite global, porque eles se consideram mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, né? Entra aquela história do sangue O negativo também? O negativo não tem uma explicação para o negativo, né? É um mistério ainda. O negativo não tem uma explicação. Né? Cientificamente não se sabe. Né? Mas é um sangue universal. O macaco tem, né? O positivo, aí o negativo não tem. Como eles partem da teoria da evolução, não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí bom, voltando. Aí o Trump vai voltar. Tá? Já fica adiantado aí para você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, isso, né? ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele está lá e Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, ele ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17.